Olá, seja muito bem-vindo a mais um Farol Global, onde apresentamos a situação do mercado internacional. E não podemos deixar de começar esse programa comentando, o encontro que aconteceu ontem entre Donald Trump e Kim Jong-un, o ditador norte-coreano, que acabou com a celebração de um acordo de paz que envolve aí é, a intenção, colocada pela Coreia do Norte de acabar com as armas nucleares que ameaçam, a paz global, em troca a possibilidade dos americanos e aliados da região levantarem sanções internacionais contra o país. Dado o histórico de não cumprimento da palavra por parte da Coreia do Norte, nós ficamos com o pé atrás em relação a esse encontro e o resultado final, se bem que por termos na presidência americana uma figura mais dura, que pressionou mais a China que é o grande tutor da Coreia do Norte, o regime que de fato está por trás aí da ousadia norte-coreana, talvez haja aí a possibilidade de finalmente nós termos algum desenvolvimento mais positivo com o fim de um conflito que já dura décadas. É interessante perceber que no mercado norte-coreano algumas empresas que poderiam ser beneficiadas por conta da abertura do regime norte-coreano já demonstraram forte alta. Empresas da construção civil fazendo uma forte alta, a principal empresa de telecomunicações, a empresa de energia também, da Bolsa da Coreia do Sul, que tem ADRs negociadas aqui nos Estados Unidos, são exemplos de papéis que apresentaram uma forte alta. Podemos dar uma olhada nesses gráficos. Nós temos aí, por exemplo, SKM, uma ADR negociada da empresa norte-coreana de telefonia celular, apresentando uma alta em poucos dias de mais de 10%, um gap, que KEP também subindo bem nos últimos dias por conta dessa situação. Não temos aí uma forte alta no ETF da Coreia do Norte porque o mercado já descontava essa informação, nós tivemos ontem o encontro dos líderes, mas já estava tudo meio que acertado, eles não iam lá se encontrar para sair de mãos abanando. Então o mercado já tinha feito um bom movimento positivo, inclusive a própria Coreia do Sul, gráfico do ETF aqui da Coreia do Sul, já apresenta uma alta ao longo dos meses anteriores e uma correção bem menor em 2018 em relação a outros mercados, uma queda só de 7% em relação ao topo, bem diferente de outros emergentes que apresentaram uma queda muito significativa. Dando sequência à semana bastante carregada aí de indicadores, nós temos amanhã a decisão do Fed, que deve sair às 2 da tarde. É amplamente esperado uma alta de 0,25% nos juros americanos, mas a maior expectativa fica por conta da postura do Fed em relação ao aumento da inflação nos Estados Unidos. Hoje, novos dados demonstraram uma aceleração da inflação, se bem que principalmente por conta de preços de gasolina, que são preços mais voláteis, mas a expectativa aí para a postura do Fed, que até agora foi bastante complacente, falando sobre simetria, sobre não ter nenhum problema maior a inflação ficar algum tempo acima dos 2%, que é o alvo que o Fed colocou há bastante tempo. Por que isso importa? Porque um aperto monetário maior significa maior atratividade dos títulos emitidos pelo Tesouro Americano e gera um fluxo positivo para o dólar, que já tem acontecido, o mercado já está se antecipando a uma situação de aperto monetário, o que dificulta a vida de países emergentes, especialmente aqueles fragilizados como o Brasil. Então vamos ficar de olho e amanhã comentaremos sobre essa questão. Temos também aí alguns dados saindo na Índia, crescimento acima do esperado, crescimento aí industrial de mais de 6% no trimestre,
o que demonstra uma economia bastante aquecida, né? Em comparação a outros emergentes, a Índia até não corrigiu muito esse ano também, né? Uma correção de mais ou menos 10% em relação ao topo histórico, enquanto o Brasil corrigiu praticamente 30%, né? Já na Europa nós tivemos dados negativos. O sentimento do consumidor alemão veio bem abaixo do esperado. Ontem já tínhamos outros dados negativos. E isso é importante porque depois de amanhã nós temos aí uma reunião do Banco Central Europeu que deve dar mais dicas sobre a sua política aí de quantitative easing, de juros negativos, né? A expectativa é que haja alguma sinalização em relação ao final desse programa de recompra de títulos públicos e privados. Na Europa, né, nós temos também as discussões sobre Brexit, com o parlamento inglês apresentando votações aí sobre como é que vai ser essa saída do Reino Unido da União Europeia. E isso está gerando bastante volatilidade na moeda, né, do Reino Unido. Então nós devemos ter ainda uma movimentação mais intensa na libra esterlina, dependendo dos termos que nós teremos. Ainda há muita dúvida sobre isso em relação à saída do Reino Unido, né? Agora, no final do dia, foi anunciado aqui nos Estados Unidos a decisão de um juiz sobre a fusão entre AT&T e a Time Warner. Vai ser a maior fusão em muito tempo, né? Um negócio de mais de 80 bilhões de dólares, e o juiz deu hoje a sua sinalização positiva, né? O seu acordo, o sinal verde para que esse negócio acontecesse. E isso já produziu impactos fortes no aftermarket. Nós tivemos aí uma alta das ações da Time Warner e tivemos uma alta das ações da Fox, já que há a possibilidade da Fox ser comprada por uma outra empresa para poder então competir, né? Já que AT&T com Time Warner será aí um grupo difícil de bater, será um grupo que dominará aí o mercado de comunicações de entretenimento, né? Então temos esse acordo aí mexendo com as bolsas. O próprio S&P futuro já subiu. Vamos dar uma olhada em alguns gráficos. Nós temos aí Fox, né, sendo negociado no aftermarket. Aqui não aparece nesse gráfico porque é só do pregão regular, até a faixa de 44 dólares. Né? AT&T fez uma pequena queda no aftermarket e TWX, as ações da Time Warner, né, apresentaram uma pequena alta, aí, negociando na faixa de 100 dólares. Essa queda que você pode ver aqui aconteceu quando houve o questionamento por parte do Departamento de Justiça americano do negócio, que tentou derrubar esse negócio, dizendo que feria aí a legislação antitrust, né, anticoncentração de mercado. Então, isso anima o setor e anima o mercado como um todo, porque abre espaço para novas negociações, novas fusões desse tipo, né? E essas foram as principais notícias hoje. Em relação à situação do mercado como um todo, o S&P apresentou uma leve alta, já testando uma zona de resistência importante aqui em 280, lembrando que falamos de SPY, né, o ETF de S&P. O mercado tenta consolidar uma alta depois, né, de uma boa correção no início do ano, ainda dentro de uma congestão formada nos últimos meses e de uma tendência de alta de longo prazo. Então, patamar importante a ser observado sempre é a LTA aqui em azul e a média de 200 períodos, né? Não tivemos grandes movimentações no dólar, nem grandes movimentações nos juros futuros, praticamente estáveis em espera aí, em modo espera para a decisão do Fed de logo mais, né, amanhã às 2 da tarde. O que chamou a atenção nos últimos dias foi o mercado de Bitcoin, que segue testando uma zona de suporte muito forte, aí por volta
de 6.000 a 6.500 dólares o Bitcoin, né? A perda desse suporte pode ser um sinal bastante negativo para a moeda digital. E nesse caso nós teríamos um forte suporte apenas na zona de 3.000 dólares. No fundo anterior tem um topinho também, né, que chegou a ser um topo histórico por alguns meses, em 4.900 dólares como suporte, né? De qualquer forma, é um patamar importante que pode produzir aí o teste, uma recuperação mais forte, ou se vier a perder, uma queda expressiva, né? Lembrando que esse é um mercado bem mais volátil do que o mercado de ações usualmente, né? Então, o mercado em destaque, o mercado de bitcoins. No Brasil, a gente observa o dólar depois de uma queda fazendo aí alguma acumulação na zona da média de 21 períodos. A maneira que o mercado corrigiu sugere entrada num período, né, mais lateral aí, por algumas barras, por alguns dias ou semanas, dentro ainda de uma expectativa de uma dinâmica positiva, né, de tendência de alta para o dólar frente ao real. Então, não devemos esperar uma reversão nessa tendência. Não há sinalização nesse sentido tanto no gráfico quanto nas bases, né, aí desse movimento, que basicamente são o cenário internacional, negativo para emergentes, e a situação interna do Brasil de extrema incerteza por conta das eleições, por conta aí da falha, né, da não aprovação de reformas que o país precisa, o que gera aí o aumento do déficit fiscal, né, o descontrole das contas públicas. E no caso das eleições, como nós não temos a certeza, né, um nível um pouquinho maior de certeza em relação a como será o futuro, nós temos aí os investidores, de uma maneira geral, recolhendo as velas e gerando um crescimento, uma recuperação pífia da economia, né? EWZ, que é o ETF de Brasil negociado aqui na Bolsa de Nova York, depois do repique, eu falava, né, que possivelmente teríamos um repique, de fato tivemos, consolida uma resistência por volta de 34,70, se rompida deve dar sequência a esse repique, mas ainda dentro de uma forte tendência de baixa, né? É um patamar muito importante que o mercado se encontra porque nós temos um suportaço aqui de 3 fundos, né, que vai de 31 dólares até a zona de 32,70, né, que foi testado nessa última queda. Também é um patamar importante no Ibovespa nominal, Ibovespa em reais. Basicamente um topo histórico anterior rompido e uma concentração de fundos anteriores aqui nessa zona que vai de 70 mil pontos até os 73 mil pontos, né, que o mercado testa, com a possibilidade aí de algum repique. A perda seria um sinal bastante negativo, né? Bem, em relação ao mercado internacional, mercado brasileiro do ponto de vista do mercado internacional, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a atenção de todos e até mais se Deus quiser. Tchau, tchau.